على موعد يأتي الصيام بفضله فيا راغبا. Assalamu alaikum. No episódio de hoje, vamos falar sobre um assunto que muitas vezes deixa de ser prioridade na vida das pessoas: a busca do verdadeiro Deus e da verdadeira religião. Esta é uma tarefa muito importante para qualquer ser humano. Nossa felicidade, contentamento, equilíbrio e paz dependem da realização dessa tarefa. Mas também podemos encontrar uma multidão com sede de saber: quem é esse Deus verdadeiro? E quais são as suas características? Essas pessoas estão buscando continuamente a religião certa, procurando a palavra confiável e verdadeira de Deus. Essas pessoas têm sede de resposta para essas grandes questões. A verdade é que todos estamos sedentos por essas grandes respostas. As pessoas estão procurando avidamente por isso, para que possam viver em paz e encontrar tranquilidade para si mesmas e para aqueles ao seu redor. Convidamos mais uma vez nosso irmão Diego Regis Daoud para que juntos possamos obter mais ferramentas que nos ajudem a encontrar as verdadeiras respostas para essas questões. Assalamu alaikum, que a paz esteja com todos. Constantemente nos perguntamos sobre o significado da vida, especialmente quando experimentamos momentos turbulentos ou diante da morte de um parente ou ente querido. A morte é um forte momento que faz a gente despertar e buscar essas respostas. Qual é o propósito dessa vida? Essa morte é o fim ou apenas uma etapa para outra vida? E se a morte é um estágio para o início de outra vida, então o que é essa outra vida? O que é a felicidade e como obtê-la? Qual é a paz e tranquilidade que nós precisamos e como podemos chegar a elas? São essas respostas que proporcionam à pessoa paz e equilíbrio interior. Mas como é difícil encontrá-las, né? Saber diferenciar o que é real e o que é apenas uma emoção passageira, quantas dúvidas, quantos pensamentos. Através dessas respostas, a pessoa é capaz de entender profundamente o significado e o propósito da vida. Elas direcionam a bússola de sua vida na direção certa e protegem do estado de perda, turbulência e infelicidade. Esta miserável vida moderna é em grande parte resultado da perda das respostas corretas para essas grandes questões. Dinheiro, fama, poder, status social são todos ídolos, nos quais muitos acreditam ser a fonte da felicidade, segurança e tranquilidade. Mas sabemos o quanto esses ídolos não deram ao ser humano a felicidade e a tranquilidade que procuravam. A expansão da globalização colocou o homem diante de um mar revolto e de um grande número de propostas e possíveis respostas para essas grandes questões. Lá no fundo, para muitos de nós, surge a percepção de que existe apenas uma fonte verdadeira para essas respostas. Esta única fonte é o verdadeiro Deus, ou a verdadeira religião. Só Ele é capaz de nos dar as respostas corretas, completas e adequadas. Mas, quando olhamos para o que temos em nossas mãos, encontramos aquela longa lista de religiões, filosofias e teorias, uma enorme massa de seguidores, rituais, crenças, todos afirmando ter as respostas corretas, completas e adequadas para essas perguntas. Por mais que precisamos dessas respostas corretas e o mais rápido possível, o esforço que temos que fazer para extrair a verdade tornou-se difícil e exaustivo, mas ainda é muito importante e necessário. O que não duvidamos sobre a nossa natureza, pela razão e ciência, bem como pela experiência, é que quanto mais aumenta o relacionamento de uma pessoa com seu Criador, através do conhecimento, do amor, da obediência e da orientação, maior a felicidade que ele busca. Isso acontece pela simples razão de que aquele ser fraco, incompleto, limitado, chamado homem ou ser humano, é um ser débil por si mesmo. A sua riqueza está em sua conexão com o Criador, que é rico e completo em tudo. Todos os que buscam ou creem neste Senhor, o misericordioso, o forte, o poderoso, o capaz, o belo, o amoroso, estão firmes e definitivamente certos. Não há bondade para com esta terra, nenhum descanso para com esse ser humano, nenhuma tranquilidade para com esta pessoa, nenhuma elevação, nenhuma bênção, nenhuma pureza e nenhuma harmonia
para com as leis do universo e a natureza da vida, exceto voltando-se para Deus, amando e seguindo sua orientação. Esta humanidade, que é criação de Deus, não abre as fechaduras de sua natureza, senão com chaves feitas por Deus, e suas doenças e enfermidades não são tratadas, exceto com o remédio que sai de suas mãos. Glorificado seja Deus. Esta humanidade não quer devolver a chave da fechadura ao seu Criador, nem levar o paciente ao seu doutor, nem agir sobre a questão relacionada a si mesmo, ou sobre a questão da sua humanidade, ou da sua felicidade e da sua miséria. Ao contrário do que ela está acostumada a fazer em relação aos aparelhos e máquinas baratas que usam em suas pequenas necessidades diárias. Ela sabe que, para consertar esse aparelho, deve solicitar ajuda do mantenedor ou o engenheiro da fábrica que o fabricou. Mas a pessoa não aplica esta simples regra ao próprio ser humano, pois significaria devolvê-lo à fábrica de onde saiu ou pedir ajuda ao Criador que criou esse dispositivo incrível. Sobre este grande, nobre e complexo dispositivo chamado ser humano, apenas seu Criador conhece os segredos e funcionamento. Quanta ganância dessa humanidade perdida, a pobre humanidade perplexa, a humanidade que não encontrará orientação, não encontrará conforto e não encontrará felicidade, exceto quando devolver ao seu grande Criador a sua própria natureza, assim como devolve esse dispositivo barato ao seu construtor. Esses episódios darão a você a habilidade de uma forma lógica, consciente, fácil e simples, a habilidade de chegar às respostas corretas para todas as perguntas importantes que você precisa em sua vida em meio a uma pilha de respostas erradas ou distorcidas. Dizemos com maior precisão que lhe dá a capacidade de determinar qual é a verdadeira fonte divina pura e quais são as fontes falsas e fracas que certamente não podem dar a ninguém as respostas corretas. Sejam essas fontes filosofias, teorias, religiões, crenças ou qualquer uma que afirme ter as respostas corretas para essas perguntas. Isso o ajudará porque lhe dará as ferramentas de um profissional para testar cada ideia, doutrina ou religião que passa por você e o tornará capaz de detectar se é verdadeira ou falsa, ruim ou incompleta. Assim como as ferramentas que os médicos, por exemplo, precisam para detectar e diagnosticar doenças, ou as ferramentas que os ourives precisam para detectar metais, seus tipos, formas e qualidades. Como as ferramentas usadas por todos os cientistas e especialistas em determinada área para revelar algo, seja real ou falso, forte ou fraco, imperfeito, completamente perigoso ou não, dentro daquele campo. Nós não queremos dizer a vocês o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro ou o que é falso. Essa é a tarefa, é a sua tarefa. Nós apenas daremos a você as ferramentas de pesquisa e conhecimento para testar usando tudo o que você encontrar no seu caminho, com relação a religiões, filosofias, crenças e teorias que afirmam ser do Senhor, e o que o Senhor dotou de fatos e respostas completas. Nesses episódios, dividiremos essas ferramentas e esses conceitos de exame em 3 aspectos. Vamos lá. Primeiro, tudo que é relacionado ao conceito e realidade da Palavra de Deus. Podemos dizer, como alguns chamam, o livro sagrado. A Palavra de Deus é a palavra com qual a pessoa se sente segura e verdadeira, porque é a palavra que veio de Deus. Não há dúvida de que tudo que Deus falou é absolutamente verdadeiro e benéfico, e tudo mais que contradiz é errado e falso. Este conceito é correto e estável na natureza das pessoas e em suas mentes, mas a questão é, qual é a palavra de Deus? Essas palavras são a verdade das palavras ditas pelo Senhor? Como podemos verificar que é a palavra de Deus e não a palavra de algum ser humano? Segundo, o segundo aspecto é o conceito de mensageiros e profetas, e este conceito é encontrado em muitas religiões e crenças. Os apóstolos e profetas escolhidos por Deus são aqueles homens piedosos, puros e sábios que o Senhor escolheu para serem seus mensageiros e para transmitirem a sua palavra e sua mensagem a toda a humanidade. Muitas religiões e crenças pregam que Deus escolheu esta forma de se comunicar com os humanos. Ele escolheu alguns humanos com qualidades humanas especiais e deu a eles a honra de levar sua mensagem ao povo, como Moisés no judaísmo, Jesus no cristianismo e Muhammad no Islã, que a paz esteja com todos eles. Como Moisés, Jesus, Noé e Muhammad,
Estes e outros verdadeiros mensageiros foram escolhidos pelo Senhor e receberam honra de serem seus mensageiros. Será que todos os que afirmam estar entre esses apóstolos e profetas eram verdadeiros? Havia mentirosos dentre eles? Ou quem alegava falsas profecias? E se aqueles que reivindicam a falsa profecia e outros são verdadeiros mensageiros, como podemos diferenciar entre um verdadeiro mensageiro para que possamos segui-lo e um falso pretendente à profecia para que possamos evitá-lo? No caso de suas mensagens ainda existirem hoje entre os humanos, essas mensagens ainda afetam o efeito do direito divino e mudam a vista das pessoas individual e coletivamente como a palavra do Senhor deveria fazer? Ou essas mensagens estão perdidas ou distorcidas e não resta nada delas? O terceiro aspecto é a religião. Essa estrutura é o resultado da palavra de Deus e ainda os ensinamentos e a explicação do mensageiro, além também das explicações dos verdadeiros estudiosos religiosos, que são guiados pela orientação da religião e da revelação. Tudo isso acabará sendo a estrutura da religião divina em sua forma abrangente, completa, organizada e compreensível para aquele grupo e essa crença. A força e santidade da religião residem na mentalidade e no intelecto do homem, considerando que a religião é a estrutura divina que inclui verdadeiras crenças divinas, onde não há dúvida ou erro. Pois é, também aquela estrutura que inclui os fatos absolutos e verdadeiros sobre o universo, o homem, Deus e o mundo do invisível. É o conjunto de regras guiadas corretamente que regulam as relações das pessoas, uma com as outras e com aqueles ao seu redor. A religião é um conjunto de normas que Deus ordenou que o homem adotasse. Para finalizar, gostaria de relembrar uma mensagem importante lá do começo do vídeo. A busca do verdadeiro Deus e da verdadeira religião não é uma tarefa secundária, mas sim a tarefa mais importante para qualquer ser humano que vive nessa terra. E é para te ajudar nessa busca que desejamos episódios interessantes, úteis e ricos. Siga-nos, deixe um comentário ou pergunta abaixo desse vídeo. E se você acha que esse vídeo te beneficiou e que pode beneficiar outras pessoas, compartilhe. Vejo você na próxima semana. Assalamu alaikum, que a paz esteja com todos.